Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Antes da gente ir para o nosso vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar os sininhos, ativarem as notificações. Lembrando que se você perdeu algum vídeo, tem a playlist completa aqui para você maratonar e conseguir ver todos os vídeos que são imperdíveis, tá? O nosso caso de hoje, gente, ele é uma das histórias mais intrigantes que existem hoje, que é o dessa foto aqui. Esse caso gerou essa foto, que foi uma das fotos com contextos mais perturbadores que existem hoje, né, na internet referente a casos, que é o caso Tina e Gabe Watson. Então vem comigo que eu vou contar mais sobre esse caso para vocês. Christina May Thomas Watson, mais conhecida como Tina, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1977 no Alabama, Estados Unidos. Ela tinha 26 anos quando morreu enquanto mergulhava na sua lua de mel, em Queensland, na Austrália, no dia 22 de outubro de 2003. Ela era recém-casada, tinha acabado de se casar com David Gabriel Watson, mais conhecido como Gabe, 11 dias antes. Senta lá então que lá vem história. O Gabe, ele conheceu a Tina enquanto eles estudavam na Universidade do Alabama, em Birmingham, e poucos dias antes ali do casamento deles, né, lá em outubro de 2003, a Tina tinha feito algumas aulas e obtido seu certificado de mergulho. E o Gabe, ele já era conhecido por ser um mergulhador de resgate, supostamente ele qualificado, né, porque eles também já estavam planejando essa viagem de lua de mel para eles conseguirem fazer esse mergulho na Grande Barreira de Corais. Durante uma excursão no barco de mergulho Spoil Sport, no dia 22 de outubro de 2003, a Tina perdeu a consciência e afundou no fundo do mar, abaixo, né, da superfície da água, 2 minutos após o início do mergulho somente. Gente, só um recadinho, começou a chover aqui, agora deu uma chiada, mas talvez volte um pouco mais de força. Então, vou tentar falar também um pouco mais alto para o barulho não atrapalhar vocês. Espero que vocês não consigam escutar. O Gabe afirmou que as correntes, né, do mar eram mais fortes do que eles esperavam e ele mesmo disse que a Tina pediu para ele retornar à corda de mergulho e deixar ela ali. Então ele retornou e quando ele voltou à superfície, recuperou a visão, ele viu que ela estava afundando muito rápido e que ele não ia conseguir ajudar ela sozinho. Então ele resolveu pedir ajuda para os outros tripulantes, né, para as outras pessoas ali presentes. O Gabe disse também que não foi ao fundo do mar salvar a Tina porque ele tinha um problema no ouvido e esse problema poderia piorar. E ele também afirmou que no seu treinamento, né, o treinamento como mergulhador de resgate que ele tinha, nunca foi ensinado, nunca passaram para ele a como trazer alguém em apuros, né, de volta à tona. Outros mergulhadores estiveram perto do momento, incluindo o Dr. Stanley Stutz, que ele viu o Gabe envolvido em um abraço de urso debaixo d'água com a esposa dele, Trêmula, após o qual depois o Gabe se dirigiu para a superfície quando a sua esposa já estava, né, caindo ali no fundo do oceano. Um colega mergulhador, o Gary Stempler, acidentalmente fotografando ali a esposa dele, tirou uma foto que mostrava a Tina ali na foto à margem. A fotografia mostrava ela deitada no fundo do oceano, algo que também não veio à tona para eles até algumas semanas depois, quando, né, as fotos foram reveladas. O Gabe, então, depois disso tudo, embarcou no Spoil Sport e alertou o instrutor de mergulho, o Wade Singleton, que levou então, né, pulou no oceano e levou Tina de volta à superfície. Ela foi levada então para o outro barco de mergulho, o Jazz II, onde o médico tentou reanimá-la enquanto Gabe permanecia no barco Spoil Sport. No dia da morte da Tina, uma autópsia foi realizada pelo professor David Williams, que era um consultor e patologista forense do Coroner Queensland, e o David encontrou fortes evidências de embolia aérea, mas nenhuma doença degenerativa. Então, ele deu a causa da morte como afogamento. Como a morte da Tina foi totalmente inesperada, ela foi investigada pelo escritório do legista estadual. O Gabe, ele testemunhou a investigação por meio dos seus advogados e da polícia de Queensland. E o incidente foi investigado devido às alegações implausíveis e contraditórias dadas pelo Gabe. Ele se recusou a retornar à Austrália, então ele ficou nos Estados Unidos e ele não testemunhou durante a investigação. Durante a investigação, os acusadores apresentaram evidências de que a história do Gabe contradizia o registro de suas ações que estavam armazenados, né, no seu computador de mergulho. Eles sugeriram a possibilidade de que o Gabe ele desligou o regulador de ar da Tina e ficou segurando ela naquele abraço de urso até ela desmaiar. Então, né, ele colocou o ar de volta e subiu de volta à superfície como se nada tivesse acontecido. Como prova, eles descreveram vários cenários possíveis conduzidos por mergulhadores policiais. O pai da Tina até alegou que o Gabe havia pedido a ela pouco antes do casamento para aumentar o seguro de vida e torná-lo o único beneficiário. Em março de 2005, o Gabe ele entrou com uma ação legal no Tribunal Distrital do Condado de Jefferson, no Alabama,
para recuperar o custo da viagem, que ele achou que foi uma viagem perdida, né, depois que a companhia de seguros recusou uma concessão para ele. Ele estava pedindo $45.000 pela lesão fatal, mais compensação por interrupção de viagem, contas médicas, telefonemas, tarifas de táxi, pagamentos por reivindicações adicionais do cartão de crédito e também danos punitivos, não especificados por sofrimento mental e emocional que ele passou. Em 19 de junho de 2008, a polícia apresentou uma acusação de que o legista teria descoberto sim que o Gabe tinha matado a esposa dele de 26 anos, que ele tinha então desligado a fonte de ar dela e dado um abraço de urso nela para impedir que ela fugisse ou pedisse ajuda, né, e que ela morresse ali. Só que o legista nunca tinha feito essa descoberta, então, né, da onde que a polícia tirou isso? O legista, então, do estado de Queensland, alguns meses depois, naquele mesmo ano, né, encontrou uma evidência considerada suficiente para provar que o Gabe era o assassino. Então, o Gabe, ele viajou de forma voluntária dos Estados Unidos para a Austrália em maio de 2009 para ter o seu julgamento. O seu julgamento aconteceu no dia 5 de junho de 2009. Ele se declarou inocente de ter a intenção de matá-la e culpado de homicídio culposo, né, quando não tem a intenção de matar aquela pessoa. O promotor, o Brandon Campbell, indicou que ao longo do tempo o Gabe ele tinha dado 16 versões diferentes à polícia do que aconteceu com Tina e que nenhuma das versões que ele deu correspondia ao que uma das poucas testemunhas, né, ocular, tinha visto. Quando Tina foi trazida à superfície, o seu regulador ainda estava em sua boca, o seu tanque ainda tinha ar e os testes não indicaram erros nenhum com o equipamento dela. O acusador ele disse que o Gabe tinha sim preparo para salvar outros mergulhadores, né, para poder resgatar outros mergulhadores, mas que mesmo assim ele preferiu deixar a esposa dele, a Tina, afundando ali no oceano. O Gabe, inclusive, não pensou em inflar o colete dela para que ela subisse, ou até mesmo, né, como ela morreu por afogamento. Se ela morreu por afogamento, uma hora ali a fonte de ar dela realmente parou de funcionar, né? Alguma coisa aconteceu, se foi o Gabe, enfim, alguma coisa aconteceu. Então, ele também nem pensou em dividir a fonte de ar dele com ela. Então, por isso que o Gabe foi culpado por homicídio culposo, porque ele falhou no dever de cuidar, né, de cumprir as suas obrigações como, entre aspas, amigo de mergulho durante o mergulho ali da Tina. Ele disse que quando a Tina agarrou a fonte de ar dele, ele não deu a ela, então nadou para longe dela enquanto ela afundava no mar. O Gabe foi então condenado a 4 anos e meio de prisão, mas foi solto depois de cumprir apenas 12 meses. A família da Tina, vocês devem imaginar, né? Disseram que o prazo de 12 meses do Gabe era uma vergonha para a Austrália. Então, no dia seguinte ao julgamento, o procurador-geral do Alabama, Troy King, ele jurou apresentar um recurso à Suprema Corte de Queensland para poder mudar esse cenário. O King ele também escreveu para o procurador-geral de Queensland, o Cameron Dick. No entanto, o diretor do Ministério Público de Queensland, o Tony Moynihan, emitiu um comunicado no dia seguinte que dizia, entre aspas, a decisão de aceitar a alegação de homicídio culposo do Sr. Watson foi tomada após um exame cuidadoso e minucioso das provas admissíveis e não foi tomada de ânimo leve. Dada a natureza fundamentada complexa do caso, em última análise, significava que não havia perspectiva razoável de uma declaração de autenticidade, além de uma dúvida razoável que ele era culpado de assassinato. Mas teve um apelo, a coroa então entrou com recursos para que o Gabe ficasse pelo menos por 2 anos e meio na prisão, mas então entrou a defesa dele argumentando que ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu, então ele não precisava ficar todo esse tempo na prisão. Mas então os recursos foram aprovados, mas ele não, né, a prisão dele, a pena dele não iria ser de 2 anos e meio, mas sim de 1 ano e meio. A Tina, ela estava enterrada em sua terra natal, em Pillian, Alabama. Os seus restos mortais foram exumados e transferidos em 2007 para outro lote que foi comprado pelo Gabe. A polícia foi informada pela família da Tina que as flores e os presentes eram repetidamente danificados ou desapareciam do túmulo quando eles iam visitar, mesmo quando estava tudo acorrentado, então a polícia começou a investigar. Então eles pegaram um vídeo de vigilância onde mostrava o Gabe removendo com alicates, né, enfim, as flores e as jogando em latas de lixo. O Gabe disse que tirava essas flores porque eram arranjos grandes e muito chamativos. O túmulo da Tina estava impecável até 2009, quando o Gabe comprou um marcador de pé e tentou alterar o túmulo, levando então o pai de Tina a solicitar que o seu corpo fosse devolvido para novo enterro, né, para que eles cuidassem mais de perto do túmulo dela. Em 2011, o Tribunal de Sucessões eliminou o Gabe como administrador do espólio da Tina, nomeando o pai dela, que também queria os pertences que pertenciam a ela fossem devolvidos, mas o Gabe protestou, se negou a fornecer ao tribunal um inventário dos bens da Tina, né, algo bem suspeito. Então, eles suspenderam o julgamento do Gabe e o Tribunal Distrital ordenou que ele ficasse bem longe do túmulo da Tina.
Ainda em 2008, no dia 15 de agosto, Gabe se casou novamente com a Kim Lewis, a quem todos escreveram como muito parecida com a Tina. Em maio de 2010, o procurador-geral do Alabama, Troy King, ele anunciou que ainda tinha informações públicas e queria muito julgar o Gabe por assassinato capital. O Troy então solicitou à Austrália provas consideradas pela polícia, mas foi negado o acesso até que ele se comprometesse que a pena de morte não seria imposta conforme era exigido pela lei australiana. Essa condição foi fortemente criticada pelo Troy e pelo Don Valesca, que era o chefe da divisão de crimes violentos, que até disse, entre aspas, se uma mulher australiana fosse morta aqui, ou seja, nos Estados Unidos, enviaríamos provas imediatamente para lá. Autoridades australianas aprendam a como administrar seu sistema de justiça criminal. Enfim, os pais do Gabe saíram em defesa dele depois de tanto tempo em silêncio, então eles se pronunciaram. Eles, assim como os amigos do Gabe, também falaram que ele não tinha motivo nenhum para matar a Tina, que ele tinha uma afeição muito grande por ela e que, na verdade, nunca existiu nenhuma apólice de seguro que dizia que ele era o beneficiário ou o único beneficiário, nada disso. E que ele realmente estava muito devastado com a morte dela. Em junho de 2010, então, afirmaram para o Gabe que, caso ele viesse para os Estados Unidos para ser julgado aqui, porque até então, como o crime foi na Austrália, ele estava sendo julgado lá, eles não buscariam, então, a pena de morte. Então, em agosto de 2010, foi anunciado que, em novembro, o Gabe seria deportado para os Estados Unidos. O Gabe foi libertado da prisão em 10 de novembro de 2010. Ele foi transferido para uma casa correcional de imigração porque a deportação dele estava atrasada. E as autoridades australianas da época buscaram mais garantias por escrito do Procurador-Geral dos Estados Unidos de que o Gabe não enfrentaria a pena de morte no Alabama se fosse considerado culpado do assassinato. Sob a Lei Internacional dos Direitos Humanos, a Austrália não poderia deportar o Gabe se fosse para ele ser executado no país natal dele, nos Estados Unidos. Então, em 25 de novembro de 2010, ele foi deportado para os Estados Unidos e imediatamente ele foi preso. Os promotores do Alabama acusaram o Gabe de assassinato no final da sua pena na Austrália, depois de encontrar o que eles pediram como evidência de que ele havia conspirado para matar a esposa dele enquanto ele ainda estava nos Estados Unidos. Um júri de Birmingham acusou o Gabe de assassinato em outubro de 2010. Então, em julho de 2011, o Tribunal Distrital definiu a data de julgamento em 13 de fevereiro de 2012, e o Gabe foi libertado sob fiança. Colin Mackenzie, que era um dos principais especialistas em mergulho na investigação original, que argumentou que um mergulhador com treinamento do Gabe deveria ter sido capaz de ajudar a Tina, posteriormente retirou grande parte do seu depoimento ao receber os registros de mergulho da Tina e do Gabe, certificados médicos que ele não tinha tido acesso ainda. Então, Colin afirmou que eles não deveriam nem ter permitido que o Gabe entrasse na água como mergulhador e nunca como responsável pela esposa dele na água, que não tinha experiência com mergulho em águas abertas. A Tina ela havia feito uma cirurgia cardíaca para corrigir batimentos cardíacos irregulares 2 anos antes, mas em sua aplicação de mergulho ela afirmou que nunca teve problema cardíaco ou que tinha feito sequer alguma cirurgia. O professor Michael Bennett, especializado em medicina de mergulho, afirmou que a Tina não estava apta a mergulhar sem a permissão de um cardiologista. E o Gabe recebeu sua certificação de resgate, normalmente, um curso que dura 4 dias, ele recebeu depois de completar 2 dias em uma pedreira do Alabama. Ou seja, ele não tinha o seu certificado de resgate concluído e não tinha experiência nenhuma em resgate e pouca experiência, em águas abertas. Então, na visão do Colin, no seu novo depoimento, ele disse, que para ele o Gabe não tinha intenção de matar a esposa e que ele só não salvou ela porque ele não sentia que tinha competência, e realmente ele não tinha. Ele não tinha o preparo que eles passaram para as outras pessoas ali, que eles tinham, que o Gabe tinha, ele não tinha esse preparo. E além do mais, eles também perceberam que quando eles foram colocar ali, quando o Gabe foi colocar o equipamento de mergulho dele, ele não tinha nenhuma experiência, ele nem sabia como colocar, pediu ajuda, sofreu ali para colocar, então, para ele não tinha intenção nenhuma de matar a Tina. A empresa de mergulho disse que tinha oferecido orientação ao Gabe e a Tina, também oferecido ali um mestre de mergulho para eles, mas ambos recusaram. E o chefe da empresa, o Mike Ball, assim como os seus funcionários sua equipe, acreditaram realmente na palavra do Watson e no certificado dele, de resgate. Realmente acreditaram na palavra deles, um erro. Mas como eles tinham visto ali o certificado, não tinha como negar que ele tinha experiência, só que ele não tinha. O juiz do Alabama, o soldado britânico Neil, decidiu que a evidência do comportamento do Gabe na morte da Tina era inadmissível. O Neil também bloqueou o pai de Tina, o soldado inglês Thomas, do depoimento sobre as supostas tentativas de Gabe de aumentar o seguro de vida da Tina. Não acharam provas em relação a isso. Em 23 de fevereiro de 2012,
O Neil então absolveu o Gabe por falta de provas sem a defesa que deveria apresentar o seu caso. O Neil disse que a evidência do Estado estava severamente ausente e que a promotoria não podia provar que o Gabe tinha algum motivo financeiro. O promotor Dom Valesca disse que essa foi a primeira vez que teve um julgamento final na absolvição de um juiz nos 41 anos que defendeu as ações judiciais. Em relação a filme, a Life produziu um filme para TV que se chama A Fatal Honeymoon, que foi estreado no dia 25 de agosto de 2012, que é baseado na morte da Tina Watson. E esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Quero muito que me contem aqui se vocês acreditam aí no Gabe, se acreditam que realmente foi um acidente, né, por ele ali não ser realmente o mergulhador que ele dizia que era, ou se acham que realmente ele foi culpado. Quero que deixem as teorias de vocês aqui do caso. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like, e aqui meu Instagram tá para sempre me acompanharem por lá. É isso, espero muito, muito mesmo que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!